O segredo das hortas que nunca falham. Dona Maria vivia numa casinha simples na beira da estrada. Todo mundo no bairro conhecia ela pela horta que tinha no quintal. Tomate vermelho, alface crocante, cenoura doce, parecia que as plantas cresciam só de olhar para elas. Mas o que ninguém sabia era que, anos atrás, aquela horta era um desastre. "Essa terra não presta, Maria", dizia o velho Zé, vizinho dela, apontando para as mudas murchas. "Você gasta dinheiro com semente e não colhe nem para fazer uma salada." Dona Maria suspirava, limpando o suor da testa. Ela amava plantas, mas não entendia por que as dela sempre morriam. Até que um dia, chegou na cidade uma mulher diferente. Chamava-se Tia Ana, e diziam que ela entendia de terra como ninguém. "Quer ajuda, Maria?" perguntou Tia Ana, parando na frente da horta com as mãos na cintura. "Ah, Tia Ana, eu já tentei de tudo", respondeu Dona Maria, quase chorando. "Adubo, água, sol, mas as plantas somem como mágica." Tia Ana riu e se agachou, pegando um punhado de terra. "Olha aqui, Maria. Essa terra tá cansada. Ela precisa de amor, não só de água." "Amor?" Dona Maria franziu a testa. Terra é como gente. Se você não cuidar dela direito, ela não te dá nada de volta." E assim começou a transformação. Tia Ana ensinou Dona Maria a observar a terra, a sentir se estava seca ou encharcada, a misturar restos de comida para fazer adubo natural. Mostrou como plantar flores entre as verduras para afastar pragas e como conversar com as plantas. "Conversar?" Dona Maria riu, achando graça. "Claro. Elas gostam de carinho. Fala com elas, canta, conta como foi seu dia." No começo, Dona Maria achou tudo meio bobo. Mas, aos poucos, as plantas começaram a responder. As folhas ficaram mais verdes, os tomates mais gordos, e até as cenouras, que antes sumiam, agora pareciam fartas. "Tia Ana, olha só!" Dona Maria gritou um dia, mostrando um pé de abóbora enorme. "Nunca vi uma coisa dessas." Tia Ana sorriu. "É porque agora a terra confia em você." Os vizinhos começaram a notar a mudança. O velho Zé, que antes zombava, apareceu com um saco de sementes. "Maria, me ensina esse truque? Minha horta tá um lixo." Dona Maria riu e abriu o portão. "Vem cá, Zé. O segredo não é truque. É paciência e amor." E assim, pouco a pouco, a rua toda aprendeu. As hortas que antes falhavam agora davam frutos o ano inteiro. E o melhor de tudo? As pessoas começaram a se ajudar, trocando mudas, dicas e até risadas. No fim, o segredo das hortas que nunca falham não era nenhum mistério. Era só uma questão de cuidar com o coração. E isso, qualquer um pode fazer. Dona Maria olhou para o quintal cheio de verduras e suspirou. O sol da tarde deixava tudo mais bonito. "Tia Ana, a senhora acha que todo mundo pode aprender?" perguntou, enquanto arrancava umas ervas daninhas. Tia Ana sentou num banquinho de madeira e pegou uma cenoura da terra. Limpou na saia e deu uma mordida. "Claro, Maria. O coração não escolhe quem pode ou não pode. Ele só pede para ser usado." Do outro lado da rua, a menina Lúcia, de uns 10 anos, espiava por cima do muro. Os olhos brilhavam ao ver os tomates vermelhos. "Posso entrar?" perguntou, tímida. Dona Maria limpou as mãos no avental e abriu um sorriso. "Claro, minha filha. Quer aprender a plantar?" Lúcia correu e parou na frente de um canteiro vazio. "Eu não tenho terra em casa, só um vasinho quebrado." Tia Ana pegou uma semente de manjericão e colocou na mão da menina. "Terra é o que menos importa. O que faz brotar é o cuidado." Lúcia segurou a semente como se fosse um tesouro. No dia seguinte, apareceu com um vasinho consertado com fita adesiva. Dona Maria riu. "Isso aí tá mais pra arte do que pra horta." Mas a semente pegou. Em poucas semanas, o manjericão cresceu forte, mesmo no vasinho torto. Lúcia levava folhinhas para casa e fazia chá com a avó.
Dona Maria, minha avó disse que nunca tomou um chá tão gostoso. Contou, radiante. A notícia se espalhou. Logo, crianças do bairro apareceram com latas velhas, garrafas PET cortadas e até uma bota furada que virou vaso. Dona Maria e tia Ana ensinavam tudo: como regar sem afogar, como conversar com as plantinhas, como não desistir quando uma folha murchava. O velho Zé, que antes só sabia reclamar, agora tinha a horta mais bonita da rua. Um dia, chegou com um cesto de quiabos. Para vocês. E para Lúcia, que me ensinou a não pisar nas mudas. Dona Maria riu e aceitou. Quiabo é bom, mas o melhor mesmo é ver vocês felizes. Tia Ana, que sempre observava tudo em silêncio, um dia falou: sabe, Maria, a gente não ensinou só a plantar. A gente ensinou a acreditar de novo. E era verdade. As pessoas pararam de dizer não consigo e começaram a dizer vou tentar. Até o seu João, que morava na esquina e só sabia xingar as plantas, apareceu com um pé de alface mirrado. Dona Maria, essa aqui tá doente. Não sei o que fazer. Dona Maria olhou a plantinha, tocou a terra e sorriu. Ela só tá com sede de carinho. Vamos cantar para ela? Seu João arregalou os olhos. Cantar. É. As plantas gostam de música. E lá foram eles, cantando uma canção antiga, enquanto regavam a alface. No fim da semana, ela estava verde e viçosa. O tempo passou, e o bairro mudou. As calçadas ficaram mais coloridas com os vasos, as crianças corriam com mudas nas mãos, e até os cachorros pareciam mais felizes. Um dia, Lúcia chegou com uma ideia. Dona Maria, e se a gente fizesse uma feira? Para todo mundo vender o que plantou? Dona Maria olhou para tia Ana, que deu de ombros e sorriu. Por que não? E assim, no primeiro sábado do mês, a rua fechou pro trânsito. Mesas foram colocadas, barracas improvisadas surgiram, e o cheiro de tempero fresco tomou conta do ar. Tinha alface, couve, cheiro verde, até flores que ninguém sabia que podiam ser comidas. O povo da cidade veio ver. Alguns riram no começo. Hortinha de bairro? Isso não vende. Mas logo se calaram quando provaram um tomate doce como mel ou uma rúcula que picava na língua. No fim do dia, não sobrou nada. Seu João, com a barraca de quiabos vazia, coçou a cabeça. Nunca vendi tanto na vida. Lúcia, com as mãos sujas de terra, contou as moedas que ganhou. Dona Maria, agora posso comprar um vaso de verdade. Dona Maria bagunçou o cabelo dela. Guarda esse dinheiro, filha. Você já tem o que precisa. E era verdade. Porque o segredo das hortas que nunca falham tinha se espalhado. Não era só sobre plantas. Era sobre esperança, sobre não desistir, sobre acreditar que, mesmo nas coisas pequenas, dá para fazer a diferença. E assim, a rua continuou crescendo. Não só as hortas, mas as pessoas também. Aquela noite foi diferente. O cheiro de terra molhada e manjericão fresco ficou no ar. As crianças correram pela rua com sementes nos bolsos, prometendo plantar no quintal de casa. Até o seu Zé, que só falava de futebol, apareceu com um balde velho cheio de mudas de alface. Olha só, Dona Maria! Peguei no terreno baldio lá da esquina. Acha que vai dar certo? Dona Maria sorriu. Se você cuidar, vai. E se não der, a gente tenta de novo. No dia seguinte, a rua amanheceu mais verde. Janelas antes vazias agora tinham vasinhos de temperos. O muro da padaria ganhou uma trepadeira de maracujá. E no meio da calçada, bem onde antes só tinha mato, nasceu uma horta comunitária. Quem quiser colher, pode, disse Lúcia, apontando para os canteiros. Mas tem que ajudar a regar. A menina não precisou repetir. Logo apareceu Dona Ana com uma lata de água, seu Pedro com um ancinho e até a menina da casa amarela, que nunca falava com ninguém, ajoelhou-se para arrancar uma erva daninha. Isso aqui tá parecendo coisa de filme, murmurou seu João, olhando em volta. Melhor que filme, respondeu Lúcia. É de verdade. E era mesmo.
Porque as hortas não paravam de crescer. E nem as pessoas. Aos poucos, a rua foi mudando. Onde antes só tinha silêncio, agora tinha risadas. Onde só tinha lixo, agora tinha vida. E o mais engraçado? Ninguém planejou nada. Só aconteceu. Uma tarde, o prefeito passou por lá. Parou, olhou tudo e franziu a testa. Quem autorizou isso? Ninguém respondeu. Só ficaram olhando, com as mãos na cintura, como quem diz, e daí? O prefeito coçou a cabeça. Bom, tá bonito. Mas precisa de uma placa. Horta da comunidade, algo assim. Dona Maria cruzou os braços. Placa não enche barriga, doutor. Mas se quiser ajudar, tem uma enxada ali. O homem riu, tirou o paletó e arregaçou as mangas. Então me ensina como faz. E assim, até quem não sabia plantar uma semente aprendeu. Porque o segredo das hortas que nunca falham não era mágica. Era só as pessoas se importarem. E quando elas se importam, até o impossível vira coisa simples. Como uma semente que vira árvore. Ou uma rua que vira lar. O prefeito voltou outras vezes. Chegava com a camisa suada, a enxada na mão, e perguntava, e hoje, o que a gente faz? Dona Maria sempre tinha a resposta. Hoje a gente tira a erva daninha. Amanhã, se chover, planta mais alface. Os vizinhos riam quando ele errava. Não é assim, doutor. A terra não é pizza, não vai no forno. Mas ele não ligava. Aprendeu a mexer na terra como se sempre tivesse feito isso. Um dia, o filho do prefeito apareceu. Era um menino magro, de óculos, que só sabia mexer no celular. Vem cá, João, chamou o pai. Isso aqui é mais legal que jogo. O garoto resmungou, mas acabou ajudando a encher os vasos de barro. No fim, sujo de terra, ele sorriu. Tá bom, mas só porque tem minhoca. A horta cresceu. Não só as plantas, mas as pessoas também. O seu Zé, que antes só falava de futebol, agora sabia o nome de cada verdura. A dona Rita, que vivia reclamando da vida, passou a levar mudas para os netos. Para eles aprenderem, dizia, orgulhosa. Até a chuva, que antes só trazia lama, virou amiga. Quando caía, todos corriam para cobrir as plantas com plástico. Cuidado, não pode encharcar, gritava alguém. E lá iam eles, de chinelo na lama, rindo como crianças. Um dia, uma repórter apareceu. Queria saber o segredo da horta. Como vocês fazem para tudo crescer tão bem? Dona Maria deu de ombros. Não tem segredo. A gente só não deixa morrer. A repórter anotou tudo, tirou fotos e foi embora. No jornal, saiu uma matéria grande, horta comunitária vira exemplo de união. O prefeito recortou o papel e pregou na parede do escritório. Olha só, João. Seu nome tá aqui. O menino fez careta. Não quero ser famoso. Só quero plantar mais cenoura. E assim, a horta continuou. Sem regras, sem burocracia, só com gente que decidiu que, juntos, até uma semente esquecida podia virar um jardim. E o melhor? Ninguém mais passava fome naquela rua. Porque quando as pessoas se ajudam, até o que parece pouco vira muito. Mas nem tudo foi só alegria depois da matéria. Um dia, o dono do terreno apareceu. Era um homem de terno, com um papel na mão e cara de poucos amigos. Esse terreno é meu, ele disse, batendo o pé no chão. Vocês estão invadindo propriedade privada. Dona Maria não se abalou. Invadindo? A gente só tá cuidando do que estava abandonado. Olha só como tá bonito agora. O homem cruzou os braços. Bonito ou não, é meu. E eu quero vender. João, que estava agachado plantando alface, levantou devagar. Vender para quem? Para construir prédio? Isso mesmo, garoto. Apartamentos chiques. Coisa fina. A turma da horta se juntou em volta. Seu Zé, o mais velho, coçou a barba.
E as crianças? E as famílias que dependem disso aqui? O homem deu de ombros. Não é problema meu. Dona Maria não deixou barato. Então a gente vai lutar. Se for preciso, a gente enche esse terreno de gente. De criança, de idoso, de quem precisar. Você vai ter que passar por cima de nós. O homem bufou, mas viu que não ia ser fácil. Vocês não têm direito nenhum. Direito é o que a gente faz, disse João, segurando uma muda de couve. E aqui, a gente planta a vida. Isso vale mais que qualquer papel. O homem foi embora resmungando. Mas no dia seguinte, voltou com um advogado. E aí começou a confusão. A vizinhança inteira se mobilizou. Vieram mães com filhos, velhos com histórias, até o pessoal da feira trouxe sacos de sementes. Se ele quer vender, que venda para a gente, disse seu Zé. A gente junta dinheiro, compra o terreno. O prefeito, que tinha visto a matéria, apareceu de surpresa. Olha, eu não posso prometer nada, mas vou ver o que dá para fazer. João olhou para a horta, cheia de verde e de gente. Não importa o que aconteça. A gente não vai deixar isso aqui morrer. E assim, a luta começou. Mas uma coisa era certa, aquela horta já tinha crescido mais do que qualquer um imaginava. E não ia ser fácil arrancar as raízes. O advogado chegou de terno e pasta, olhando tudo como se fosse um lixo. Esse terreno é do meu cliente. Vocês estão invadindo propriedade privada. Seu Zé cruzou os braços. Propriedade privada? E desde quando terra é só de um? Ela dá comida para todo mundo. A Dona Maria, que vendia legumes na feira, botou as mãos na cintura. Seu doutor, o senhor já plantou um pé de alface? Sabe quanto tempo leva para crescer? Aqui não é só terra, é trabalho de anos. O advogado bufou. Isso não me interessa. A lei é clara. João deu um passo à frente. Então mostra a lei que diz que a gente não pode alimentar os filhos dos outros. O prefeito coçou a cabeça. Olha, eu entendo os dois lados. Mas se a gente fizer um abaixo-assinado, uma proposta para a prefeitura comprar o terreno. Comprar. O homem do terno gritou. Esse terreno vale uma fortuna. Vocês não têm dinheiro para isso. A criançada começou a rir. Dinheiro? A gente tem semente, gritou o Pedrinho, segurando um punhado de grãos. O advogado revirou os olhos. Isso é ridículo. Vou entrar com uma ação de despejo. A vizinhança ficou quieta. Mas só por um segundo. Então a gente planta em outro lugar, disse a Dona Teresa, baixinho. Mas não vai ser a mesma coisa. João olhou ao redor. As hortaliças balançavam com o vento, as crianças corriam entre as fileiras, os velhos conversavam debaixo da sombra das árvores. Não precisa ser igual. Mas vai ser nosso. O homem do terno apertou a pasta. Vocês não entendem. Isso aqui é um negócio. Um condomínio vai render muito mais. Seu Zé cuspiu no chão. Condomínio não enche barriga de ninguém. O prefeito suspirou. Vou ver se consigo um prazo. Mas não prometo nada. João assentiu. Já tá bom. A gente não vai desistir. Quando o advogado e o dono do terreno foram embora, a horta ficou em silêncio. Mas só por um instante. E se a gente fizer uma festa? Perguntou a Luísa, a menina que sempre ajudava a regar as plantas. Festa? João franziu a testa. É. Uma festa para mostrar para todo mundo o que a gente faz aqui. Quem sabe assim eles entendem. Seu Zé sorriu. Boa ideia. E se a gente convidar os jornalistas de novo? Dona Maria bateu palmas. E a gente faz comida com o que a horta dá. Mostra que isso aqui alimenta mais gente do que qualquer prédio. João olhou para o céu, como se pedisse ajuda. Depois, riu. Tá bom. Vamos fazer uma festa. Mas não é só para eles. É pra gente também. Para lembrar porque isso aqui vale a pena.
E assim, no sábado seguinte, a horta virou um lugar diferente. Tinha música, risadas, mesas cheias de comida. Até o prefeito apareceu de novo, dessa vez sem terno. Vocês são teimosos, hein? Ele disse, provando um bolinho de mandioca. João deu de ombros. A gente só sabe cuidar do que é nosso. O homem do terreno não apareceu. Mas o advogado sim. E ficou parado na beira, olhando tudo com uma cara estranha. No fim da festa, quando o sol começou a se pôr, João subiu num caixote. Escuta aqui, gente. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, enquanto a gente tiver força para plantar, essa horta não vai acabar. A vizinhança aplaudiu. E mesmo com o futuro incerto, ninguém ali parecia com medo. Porque raízes, quando são fortes, não se arrancam fácil. E as deles já tinham crescido fundo. A noite caiu devagar, mas a horta não queria dormir. As luzes das casas ao redor piscavam, e alguém acendeu uma fogueira no meio do terreno. O cheiro de terra molhada se misturava com o de café fresco. Tá vendo? Disse Dona Maria, passando um copo de suco para o advogado. Isso aqui não é só mato. É vida. O homem olhou para o copo, depois para as mãos calejadas dela. Eu sei, murmurou. Só não entendo por que vocês lutam tanto por um pedaço de chão que nem é de vocês. João riu, jogando mais lenha na fogueira. Ah, doutor, o chão não é de ninguém. Mas a gente é dele. Cada semente que a gente enterra é um pedaço da gente que fica aqui. O advogado ficou quieto. Depois de um tempo, tirou um papel do bolso. Eu vim trazer isso. É a última notificação. Vocês têm até sexta-feira para desocupar. Silêncio. Até as crianças pararam de brincar. E se a gente não for? Perguntou seu Zé, cruzando os braços. Vai ter ordem de despejo. Polícia, trator, tudo. Dona Maria suspirou. Eles não vão ter vergonha, não. João pegou o papel, amassou e jogou no fogo. Então a gente planta mais rápido. A fogueira crepitou, devorando as palavras frias da lei. Em volta, as pessoas se aproximaram. Alguém começou a cantar uma música antiga, dessas que falam de terra e esperança. O advogado ficou ali, parado, vendo o papel virar cinza. Vocês são loucos, disse, mas sem raiva. Talvez, respondeu João. Mas louco é quem acha que pode arrancar raízes com as mãos. Na manhã seguinte, a horta amanheceu diferente. Não tinha música nem festa, mas tinha algo mais forte, trabalho. Todo mundo estava lá, de enxada na mão, cavando mais fundo, plantando mais sementes. Tá achando que isso vai adiantar? Perguntou o menino Lucas, olhando para o monte de terra. João limpou o suor da testa. Não sei. Mas se a gente parar, aí é que não adianta mesmo. E assim foi. Dias passaram, e a horta cresceu mais verde, mais viva. Até os passarinhos pareciam entender que ali era um lugar especial. Na sexta-feira, o prefeito voltou. Dessa vez, veio com homens de uniforme e máquinas barulhentas. Mas quando chegaram, deram de cara com uma cena que não esperavam, o terreno inteiro coberto de plantas, flores, legumes. E no meio de tudo, uma faixa grande, escrita com carvão, aqui a terra é de todos. O prefeito coçou a cabeça. Isso é absurdo. João se aproximou, limpando as mãos na calça. É, mas é bonito, né? Um dos policiais olhou para o outro. E agora, chefe? O prefeito suspirou. Agora a gente vai ter que pensar. Porque arrancar tudo isso vai dar trabalho demais. E foi embora, levando os homens e as máquinas. Mas deixou uma coisa para trás, dúvida. E dúvida, às vezes, é o começo de tudo. Naquela noite, a horta celebrou de novo. Mas dessa vez, ninguém falou do futuro. Só agradeceram pelo presente. Porque enquanto a terra estiver viva, a esperança também está. E isso ninguém consegue arrancar.